Esperar que o pessoal entre para a gente dar boa noite. Reginaldo Machado, primeiro, o mais primeiro, como diz o meu amigo. Boa noite, Marcela, Elizabeth, Fátima Holanda, Lúcia Soares, boa noite. Núcleo Espírita Gota de Luz, extremo do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, amiga. Em segunda-feira tem participado com a gente, né? Então, nós vamos começar dando uns avisos aqui. O Alex está com a gente também. A gente pede que curtam, compartilhem, comentem, né, o nosso estudo hoje. E a gente vai passar a programação do CEAL. Boa noite, Gervásio. A gente vai passar a programação do CEAL durante a semana, já que a gente começa na segunda-feira, né? Hoje, dia 13/7. Então, vamos lá. Nós temos as preces diárias pelo Instagram, às 18 horas. Boa noite, Socorro, minha amiga. Saudade. Segundas-feiras, nós temos o curso introdutório da doutrina espírita, começa às 19h30. E esse mês, nós estamos na programação de férias, né? Estamos preparando um início no estudo do Livro dos Espíritos. Então, esse mês de julho a gente está de férias, por isso que eu estou sem farda. Minha farda está aqui atrás. E hoje nós vamos estudar o contexto histórico, a parte 2, né? Boa noite, Cícero. Seja bem-vindo. A gente vai continuar o contexto histórico. E hoje nós vamos falar especialmente de Allan Kardec. Nós fizemos a compilação pelo livro de obras póstumas, né? E a gente vai falar os primeiros contatos que Allan Kardec teve com a doutrina espírita. Então, aliado a isso, a gente tem o tratamento espiritual com a água magnetizada, né, na prece final. E na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre Projeto Espiritismo. Nas terças-feiras, nós temos o curso de magnetização, que é um curso fechado, né, um número limitado de pessoas, mas quem quiser acompanhar as aulas ficam disponíveis pelo YouTube. É só procurar CEAL Fortaleza, que todas as aulas estão lá. Às quartas-feiras, nós temos o estudo da Revista Espírita, às 19h30. Às quintas-feiras, temos o tratamento de magnetização à distância. Essa tarefa, ela é às 20 horas. E sábados, nós temos o tratamento espiritual às 19h30, que é o estudo do Evangelho, né? Então, a gente está no Face, no Instagram e no YouTube. É só procurar por CEAL Fortaleza. E aquelas recomendações de sempre, nós ainda estamos na pandemia, né? Se cuidar, usar máscara e ficar em casa o máximo que puder, né? Ainda estamos na pandemia. Boa noite, Neneide Lacerda. Tudo bom, minha amiga? Tia Jane, chegou. Florzinha. Que bom ter vocês aqui, viu? Então, nós vamos chamar os nossos amigos aqui para vocês conhecerem aqui o Trio Parada Dura. É o novo. Boa noite, Wellington. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Aldade. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. Eu desejo, de coração, que essa semana tenha seu início, que já tenha tido seu início desde cedo, né, da melhor maneira possível, que a gente sempre renove as nossas esperanças, a nossa fé e os cuidados que a gente precisa ter
né, que a Rosângela já mencionou em relação à pandemia. As coisas estão melhorando, porém, a gente não pode vacilar no nosso comportamento. O mais importante é a maneira que a gente lida com isso tudo. Boa noite, Audálio. Oi, A Letícia Rosângela. está ouvindo a gente. Oi? Letícia acabou de entrar. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Wellington. Tudo de bom para nós. Boa noite aos nossos amigos, os nossos simpatizantes, colaboradores do CEAL e a toda essa turma que nos prestigiam, não só na segunda-feira, mas como nas nossas lives de modo geral. A todos o nosso abraço fraternal e o nosso desejo de que Rosângela conduza aí hoje da melhor forma possível, como você faz, né? Nessa nossa nova empreitada de lançar o estudo, a preparação para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos realmente fazendo aí uma leitura, né? Uma leitura selecionada dos textos da obra Póstumas, que, na verdade, ela embasa, como você falou, as experiências iniciais, né, de Kardec, as informações, os conselhos, as orientações que a espiritualidade trouxe para ele, né? Antes mesmo de começar a elaboração da obra como um todo, que é o lançamento do livro. É muito interessante. Só para registrar aqui, o Vilmar está com a gente também, Isabel Cristina, Edith está com a gente, o Cícero está dizendo que eu estou parecido, que está assistindo o Jornal Nacional. Ele está mandando um abraço a todos. Então é isso, gente. A gente lembra também que hoje seria aniversário da Dona Mazé, da nossa querida Dona Mazé, né, trabalhadora do CEAL, que a gente conhece desde criança, né, particularmente tem uma aproximação muito grande com ela, e hoje ela estaria completando 89 anos, né? Olha, minha mãe chegou. Boa noite, mãe. Minha mãe para me dar sorte, me dar força. E a gente vai pedir agora o Wellington para fazer a nossa prece inicial. Está com você, Wellington. Ok, pois então, chegou o nosso momento. Eu peço a todos vocês que me acompanhem nesse momento para que a gente possa conduzir os nossos trabalhos da melhor maneira possível, com tranquilidade e discernimento. Aqueles que quiserem, fechem os olhos para concentrarem-se melhor, para se comunicarem intimamente consigo mesmo e com os bons espíritos. E eu vou dizer a prece agora assim. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, em nome de todos, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para nos aprofundarmos nos teus ensinamentos e tirarmos deles as forças necessárias para dominarmos as nossas fraquezas, o orgulho, o egoísmo e a vaidade que carregamos e muitas vezes não percebemos quando as praticamos. É nesse momento que te pedimos a proteção dos bons espíritos que nos assistem e nos auxiliam. Pai, hoje tens ao teu lado um espírito iluminado que, se aqui estivesse, estaria completando 89 anos. A Dona Mazé, que com certeza nos acompanha com o seu doce sorriso, terno e contagiante. Que assim seja. Obrigado. Assim seja. Chegou a Neuminha também, Rita Lopes. Deve ser parente da gente, Rita Lopes. Né? Então, é assim, gente. Como a gente explicou antes, no começo da reunião, a gente está fazendo um preparatório para o estudo do Livro dos Espíritos, baseado nas obras póstumas.
Segunda-feira passada, a gente falou sobre a missão de Kardec. E hoje, a gente vai falar... Boa noite, Maria dos Anjos. Hoje, a gente vai falar sobre Allan Kardec mesmo, os primeiros contatos que Allan Kardec teve com os espíritos, né? Então, Maria Valquíria, minha amiga, Edneuza Fernandes, é muita gente aqui assistindo com a gente agradece que vocês acompanhem conosco esse estudo. Então, a nossa proposta hoje é fazer com que vocês se transportem para o ano de 1855 a 1866, que foi na época que Kardec teve os primeiros contatos, né, na casa da família Baldin. É escrito Baldin, mas eu vi na internet que a pronúncia é Boudon, né? Então, os primeiros contatos que Kardec teve na casa da família Boudon, e a médium era a senhorita Boudon. Eu vou colocar aqui o texto, e vou, como segunda-feira passada, eu vou ler o texto numa tacada só. Porque é como se fosse uma história. É isso que eu proponho para vocês hoje à noite, que vocês relaxem e escutem a história que a gente vai contar agora, né? É igual aquela historinha, senta que lá vem a história. Porque são trechos muito importantes, né? A gente se sente até emocionado quando vê a trajetória de Kardec desde o início, né? Que mostra ele muito inexperiente, e ao mesmo tempo lembra por exemplo, da participação do João Vitor no sábado, falando a importância que tem a doutrina espírita na vida dele. Quer dizer, é uma obra muito significativa até hoje, né? E a gente vai entender um pouco mais, a gente vai disponibilizar o texto agora e vai ler para vocês, tá certo? A Rita Lopes está dizendo aqui que é de Pacatuba. Bem, gente, esse é o curso de Introdução à Doutrina Espírita, primeira edição do Livro dos Espíritos, com texto histórico falando sobre Allan Kardec. Foi tirado do texto Obras Póstumas, janeiro de 1890, segunda parte, lançada pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Começa assim, em 1855, né, Meu Espírito Protetor, 11 de dezembro de 1855. Ele pergunta ao espírito Zéfiro. Esse espírito Zéfiro, ele era um espírito protetor da família Boudon, né, que é escrito Baldin, mas a pronúncia é Boudon. Então, ele tem perguntas e respostas. Ele pergunta ao espírito Zéfiro: no mundo dos espíritos, existe um que seja para mim um bom gênio? Sim. É o espírito de um parente ou de um amigo? Nenhum nem outro. Quem era ele sobre a terra? Um homem justo e sábio. O que devo fazer para atrair sua benevolência? Isso é Kardec perguntando e o Zéfiro respondendo. O que devo fazer para atrair sua benevolência? O máximo de bem possível. Quais os sinais em que posso reconhecer sua intervenção? A satisfação que você sentir. Há um meio de invocá-lo? Qual? Ter uma fé viva e pedir com insistência. Após minha morte, eu o reconhecerei no mundo dos espíritos? Aí a resposta: que dúvida! Ele virá felicitá-lo se você cumprir bem sua tarefa.
Observação. Essa observação é de Kardec. Vê-se por essas questões que eu era bem iniciante sobre as coisas do mundo espiritual. Realmente, porque são perguntas que qualquer pessoa que esteja entrando em contato com o Espiritismo faria, né? Então, essas foram as primeiras impressões de Kardec. Agora nós vamos passar para o meu guia espiritual no dia 25 de março de 1856. Nessa época, eu morava na Rua dos Mártires, número 8, segundo andar, no fundo do pátio. Uma tarde, estava em minha sala de trabalho e ouvi pequenos golpes repetidos contra a parede que me separava do quarto vizinho. No começo não prestei nenhuma atenção, mas como os golpes persistiam com mais força, mudando de lugar, olhei minuciosamente dos dois lados da parede, tentando ouvir se viriam de outro andar, e não consegui descobrir. O curioso é que cada vez que eu procurava, o barulho parava e recomeçava assim que eu voltava a trabalhar. Minha mulher, que é a Amélie Gabrielle Baudet, né, chegou por volta das 10 horas. Veio à minha sala de trabalho e, ouvindo os golpes, me perguntou o que era. Não sei, respondi. Faz 1 hora que está assim. Procuramos juntos, sem sucesso, e o barulho continuou até meia-noite, hora em que fui me deitar. No dia seguinte, havia sessão na casa do senhor Boudon. Contei o fato e pedi explicação. Ele pergunta ao espírito. Você, sem dúvida, ouviu sobre o fato que acabei de contar. Poderia dizer a causa desses golpes que se fizeram ouvir com tanta persistência? A resposta: era seu espírito familiar. Com que objetivo batiam assim? Queriam se comunicar com você. Você poderia me dizer o que ele queria comigo? Resposta: pode perguntar a ele, porque ele está aqui. Observação de Kardec. Naquela época, não se fazia distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Eram confundidos com a denominação geral de espíritos familiares. Isso mais tarde, quando a gente estiver estudando o livro dos espíritos, a gente vai saber a diferença de anjo da guarda, espírito protetor, espíritos familiares, e assim, consequentemente, né? Pergunta. Meu espírito familiar, seja quem for, agradeço por ter vindo me visitar. Poderia me dizer o que é? Para você, me chamarei a verdade. E todos os meses estarei à sua disposição durante 15 minutos. Pergunta. Ontem, quando bateu, enquanto eu trabalhava, tinha alguma coisa de particular para me dizer? Resposta. O que tinha a dizer era sobre o trabalho que você fazia. O que você escrevia me desagradava. E eu queria fazê-lo parar. Observação. O que eu escrevia era justamente sobre os meus estudos relativos aos espíritos e suas manifestações. Kardec pergunta. Sua desaprovação era quanto ao capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? E o espírito de verdade responde. Sobre o capítulo de ontem. Peço para revê-lo. Leia-o esta noite. Você reconhecerá seus erros e os corrigirá. Eu mesmo não estava satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? O espírito de verdade responde. Está melhor, mas não o suficiente. Leia da linha 3 a 30 e você reconhecerá um grave erro. Ele é bem específico, né? Eu mudei tudo o que tinha feito ontem. Kardec diz, né? Ainda achando que ele já tinha corrigido o erro. Eu mudei tudo que eu tinha feito ontem. Aí a resposta, não importa. Isso não impede de o erro continuar. Releia e verá. O nome verdade que você assume é uma alusão à verdade que eu procuro? Resposta, talvez. Ou, ao menos, é de um guia que o protegerá e o ajudará. Pergunta, posso evocá-lo em minha casa? Sim, para assisti-lo pelo pensamento, mas para respostas escritas vai levar muito tempo para obtê-las em sua casa.
Observação. Realmente, durante cerca de 1 ano, não conseguia obter em minha casa nenhuma comunicação escrita e cada vez que encontrava um médium em que esperava obter alguma coisa, uma circunstância imprevista se opunha. Só obtinha comunicações escritas fora de casa. E ele continua a pergunta. Você poderia vir mais de uma vez por mês? Sim, mas não prometo até nova ordem. Você foi alguma pessoa conhecida aqui na Terra? Resposta. Eu disse que para você eu seria a verdade. O que para você queria dizer discrição. Não deve querer saber antes. Observação. À noite, voltando para casa, apressei-me e reler o que tinha escrito e tanto na cópia jogada no cesto como na nova, na linha 30, reconheci um grave erro que me espantei de ter cometido. Depois disso, não aconteceu mais nenhuma manifestação do mesmo tipo. As relações com meu espírito protetor estavam estabelecidas, e essas manifestações não eram mais necessárias, por isso cessaram. O intervalo de 1 mês que ele tinha assinalado para suas comunicações foi raramente observado no princípio. Mais tarde, deixaram de ser realizadas. Era, sem dúvida, um aviso para eu ter que trabalhar por mim mesmo e não ter que recorrer a ele à menor dificuldade. Isso foi no dia 9 de abril de 1856, na casa do senhor Boudon, e a médium era a senhorita Boudon, né? Continuando, ele pergunta ao Espírito de Verdade. Você criticou o trabalho que eu fazia no outro dia e tinha razão. Eu o reli e reconheci na linha 30 um erro contra o qual protestou com seus golpes. Isso me levou a reconhecer outros efeitos e refazer o trabalho. Está mais satisfeito agora? Resposta. Acho que está melhor, mas espere 1 mês antes de divulgá-lo. O que entende por divulgá-lo? Não tenho, é claro, a intenção de publicá-lo ainda. Nem sei se devo fazê-lo algum dia. Olha a percepção de Kardec. Ele não tinha a dimensão, ele não tinha a consciência da proporção que a doutrina espírita viria a acontecer no mundo, né? Resposta. Quero dizer, mostrá-lo a estranhos. Encontre um pretexto para escondê-lo daqueles que pedirão para vê-lo. Daqui até lá, você melhorará esse trabalho, reconhecendo-lhe para evitar crítica. Cuido de seu amor próprio. Pergunta. Você disse que seria para mim um guia, que me ajudaria e me protegeria. Concebo essa proteção e seu objetivo em certa ordem de coisas. Mas você poderia me dizer se essa proteção se estende também sobre as coisas materiais da vida? Resposta. Na Terra, a vida material exige muito. Não ajudá-lo a viver seria não amá-lo. Acho essa resposta maravilhosa. Observação. A proteção desse espírito, de cuja superioridade, então, estava longe de suspeitar, jamais me faltou. Sua atenção e a dos bons espíritos sobre suas ordens estendeu-se sobre todas as circunstâncias de minha vida, seja para amenizar as dificuldades materiais, seja para facilitar a realização dos meus trabalhos, seja, enfim, para me preservar dos efeitos da malevolência de meus antagonistas, sempre reduzidos à impotência. Se as atribulações inerentes à missão que eu tinha de cumprir não puderam me ser poupadas, sempre me foram abrandadas e largamente compensadas por bem doces satisfações morais. 30 de abril de 1856, na casa do senhor Rostand, e a médium era a senhorita Japete. Uma conversa com os espíritos levou-me a falar sobre meu sucessor na direção do espiritismo e fiz
essa já é a parte que a gente está falando do sucessor de Allan Kardec, que foi dia 22/12/1861. Uma conversa com os espíritos levou-me a falar sobre o meu sucessor na direção do espiritismo, e fiz a seguinte pergunta. Entre os adeptos, muitos se preocupam com o que acontecerá ao espiritismo depois de mim, e se perguntam quem me substituirá quando eu partir, uma vez que não se vê aparecer nenhuma pessoa de maneira notória que possa tomar as rédeas. Respondo que não tenho a pretensão de ser o único e indispensável, que Deus é muito sábio para apoiar na vida de um único homem o futuro de uma doutrina que deve regenerar o mundo. Ele já estava tendo uma percepção maior do que ele, dessa novidade, vamos dizer assim, que ele estava tendo a partir da comunicação com os espíritos, né? E segue sobre o sucessor dele. Por outro lado, sempre me foi dito que minha tarefa é constituir a doutrina e que me será dado o tempo necessário. Então, a tarefa de meu sucessor será mais fácil, já que o caminho está traçado e lhe bastará segui-lo. Entretanto, se os espíritos julgassem conveniente dizer-me alguma coisa mais clara a esse respeito, eu lhes agradeceria. Kardec, né? A resposta. Tudo isso é rigorosamente verdade. Eis o que nos é permitido dizer a mais. Tem razão em afirmar que não é indispensável. Você é aos olhos dos homens, porque era necessário que o trabalho de organização fosse concentrado nas mãos de um só, para que tivesse unidade. Mas você não é aos olhos de Deus. Você foi escolhido, por isso é o único, mas não é, como já sabe, o único capaz de completar essa missão. Se ela fosse interrompida por uma causa qualquer, Deus não deixaria faltar pessoas para o substituírem. Assim, aconteça o que acontecer, o Espiritismo não pode enfraquecer. Ainda sobre o sucessor de Allan Kardec. Até que o trabalho de elaboração esteja acabado, é fundamental que só você esteja em evidência, porque era necessária uma bandeira em torno da qual as pessoas pudessem se concentrar. Era preciso que o considerassem indispensável para que a obra que saiu de suas mãos tivesse mais autoridade, no presente e no futuro. Era preciso mesmo que fossem concebidos os temerosos pelas consequências e depois de sua partida. Se aquele que deve substituí-lo fosse designado antes, a obra não acabada poderia ser entravada. Formar-se-iam contra ele as oposições suscitadas pela inveja, discuti-lo-iam antes de qualquer prova. Os inimigos da doutrina procurariam barrar seu caminho, e o resultado de tudo isso seriam os cismas e as divisões. Ele será revelado, então, quando chegar o momento. A tarefa dele se tornará mais fácil, porque, como você disse, o caminho já está traçado. Se ele descartá-lo, se perderá como já se perderam aqueles que quiseram atravessar esse caminho. Mas a tarefa será mais penosa em outro sentido, porque terá lutas mais rudes para sustentar. Você se incumbe da carga da concepção, ele da execução. Poderá ser homem de energia e de ação. Admite aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Você tem as qualidades exigidas para o trabalho que deve realizar, mas não as que serão necessárias para o seu sucessor. Para você, é preciso a calma, a tranquilidade de um escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Para ele, será necessário a força do capitão, que comanda um navio segundo as regras da ciência, sem a responsabilidade da criação da obra.
sobre cujo peso seu corpo sucumbirá. Ele estará mais livre para aplicar todas suas faculdades no desenvolvimento e na consolidação do edifício. Kardec pergunta mais uma vez: você poderia me dizer se a escolha do meu sucessor já está feita desde agora? Resposta: está e não está, uma vez que o homem, tendo seu livre-arbítrio, pode recuar até o último momento diante da tarefa que ele mesmo escolheu. É preciso também que dê provas de capacidade, de devotamento, de desinteresse e de abnegação. Se estiver maduro só para a ambição e para o desejo de se sobressair, certamente será posto de lado. Kardec pergunta: sempre foi dito que vários espíritos superiores deveriam encarnar para ajudar o movimento. Resposta: sem dúvida, muitos espíritos terão essa missão, mas cada um, em sua especialidade, agirá em sua posição em tal ou tal parte da sociedade. Todos se revelarão por suas obras e nenhum deles por qualquer pretensão à supremacia. Cego, 9 de agosto de 1863, médium Sr. Dá. Agora a gente vai esclarecer aqui as instruções para a saúde de Allan Kardec, que foram passadas no dia 23/4/1866. A saúde do senhor Allan Kardec enfraquece dia a dia em consequência de trabalhos excessivos, superiores às suas forças. Vejo-me na necessidade de repetir-lhe o que já lhe disse muitas vezes. Você precisa de repouso. As forças humanas têm limites, que seu desejo de ver progredir o ensinamento o leva a ultrapassar com frequência. Não é certo porque, agindo assim, não apressa a marcha da doutrina, mas arruína a saúde e coloca-se na impossibilidade material de acabar a tarefa para a qual se veio. É aquela história, é mais importante o sentido do que a velocidade, né? Sua doença atual é apenas o resultado de um dispêndio incessante de forças vitais, sem se dar um tempo de recuperação e de um aquecimento do sangue, produzindo pela absoluta falta de repouso. Sem dúvida, nós o sustentamos, mas com a condição de que não anule o que fazemos. De que adianta correr? Não lhe dissemos inúmeras vezes que cada coisa viria a seu tempo e que os espíritos encarregados do movimento das ideias saberiam fazer surgir as circunstâncias favoráveis quando chegasse o momento de agir? Quando cada espírito reúne suas forças para a luta, você pensa que seja seu dever esgotar as suas? Não. Em tudo deve dar o exemplo, e seu lugar será estar em plena atividade na hora do perigo. O que poderia fazer se seu corpo fraco não permitisse mais ao espírito usar as armas que a experiência e a revelação puseram em suas mãos? Acredite em mim, deixe para mais tarde os grandes trabalhos destinados a completar a obra esboçada em suas primeiras publicações. Os trabalhos atuais e algumas pequenas brochuras urgentes são suficientes para absorver seu tempo e devem ser os únicos objetos de suas preocupações atuais. Não lhe falo apenas em meu nome, mas com a delegação de todos esses espíritos que contribuem poderosamente para a propagação do ensinamento com suas sábias instruções. Por meu intermédio, eles lhe dizem que essa demora que você acha ser nociva ao futuro da doutrina é uma medida necessária, sob diversos pontos de vista, seja porque algumas questões ainda não estão completamente elucidadas, seja para preparar os espíritos para melhor assimilá-las. É preciso que outros preparem o terreno
que fique aprovada a insuficiência de certas teorias e se produza um vazio maior. Em resumo, o momento não é oportuno, então se poupe, porque chegará um tempo em que todo o vigor de seu corpo e de seu espírito lhe será necessário. O Espiritismo não foi até agora objeto de críticas violentas, não levantou muitas tempestades? Você acredita que todo o movimento esteja apaziguado? Que os ódios estejam acalmados e reduzidos à impotência? Perca as ilusões. O caldeirão ainda não removeu todas as impurezas. O futuro guarda-lhes outras provas e as últimas crises não serão as menos penosas para suportar. Sei que sua posição particular provoca um grande número de trabalhos secundários, que ocupa a maior parte do seu tempo. Você acumula todos os tipos de pedidos e acha que é seu dever satisfazer a todos. Farei daqui o que você mesmo não ousaria, e dirigindo-me aos espíritos em geral, pedirei no interesse do próprio espiritismo que o poupem de qualquer sobrecarga de trabalho, que absorva instantes de seu tempo, porque você deve dedicar-se quase exclusivamente a acabar a obra. Se sua correspondência sofrer um pouco com isso, o ensinamento vai ganhar. Algumas vezes é preciso sacrificar as satisfações pessoais em nome do interesse geral. É uma medida urgente que todos os adeptos sinceros saberão entender e aprovar. A enorme correspondência que você recebe é uma fonte preciosa de documentos e de informações. Esclarece-o sobre a verdadeira marcha e o progresso real da doutrina. É um termômetro imparcial. Você obtém satisfações morais nessas correspondências, que mais de uma vez sustentaram sua coragem ao constatar a adesão que as ideias encontram em todos os pontos do globo. Sob esse aspecto, o excesso é um bem e não um inconveniente, mas com a condição de auxiliar seus trabalhos e não de entravá-los, criando-lhe um aumento de ocupações. Essa recomendação enorme foi dada pelo Dr. Demer, que não conheceu Kardec pessoalmente, eles se correspondiam por cartas, né? E quando o Dr. Demer desencarnou, ele passou a ajudar e acompanhar Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. E Kardec responde: Bom senhor Demer, agradeço-lhe os sábios conselhos. Graças à resolução que tomei de encontrar um auxílio salvo para os casos excepcionais, a correspondência normal caminha bem agora e não será mais prejudicada no futuro. Mas o que farei com as correspondências atrasadas? De mais de 500 cartas que, apesar de toda a minha boa vontade, não consigo responder? Resposta: como se diz em linguagem comercial, é preciso lançá-las na coluna de lucros e perdas, noticiando essa medida na revista. Seus correspondentes saberão como andam as coisas, compreenderão a necessidade da medida e a acharão justificada, sobretudo, pelos conselhos que acabou de receber. Repito, seria impossível que as coisas continuassem como estão. Tudo seria prejudicado, sua saúde e a doutrina. É preciso, quando necessário, saber fazer sacrifícios. De hoje em diante, tranquilo sobre este ponto, você poderá se dedicar mais livremente a seus trabalhos obrigatórios. É isso que eu aconselho sempre esse seu amigo devotado, Demer. Conforme tão sábio conselho, solicitamos àqueles de nossos correspondentes, Kardec falando, né, com os quais estávamos muito atrasados em responder, que aceitassem nossas desculpas e nosso pesar por não termos podido responder mais pormenorizadamente como gostaríamos às suas bondosas cartas
e que se dignassem a aceitar coletivamente a expressão de nossos fraternos sentimentos. 25 de abril de 1866. Paris, resumo das comunicações pelos senhores M e T, no estado de sonambulismo. Agora eu me lembrei do estudo de terça-feira, se eu não me engano, foi quinta, a Aninha falando sobre uma carta que chegou a Kardec, e ele respondeu de uma forma bem assim, mas isso já foi explicado no livro tal. Quer dizer, ele, de um lado, recebendo instruções do Dr. Demé, dos espíritos, que tenha calma, cuide da sua saúde, vá com calma, e as milhões de cartas com muitas dúvidas aparecendo, né? Então, ele ficava nesse conflito, né? Então, por isso que, a partir de um certo momento, as respostas eram mais curtas. Então, Hipólite Léon Denisard Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como codificador da doutrina espírita. Nasceu em Lyon, como diz o Cícero, ele só fez nascer em Lyon, né? E mudou-se para Paris, no dia 3 de outubro de 1804. Desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Na sua lápide está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, gente, esse é o nosso texto de hoje. A gente vai voltar aqui para os meninos. Ver comentário. O que é que vocês acharam desse texto que foi lido, Aldair, por exemplo? Oi. Tá ouvindo, Rosângela? Porque estava meio ruim a minha conexão agora. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Pois é. Na verdade, Rosângela, é um texto super oportuno, né? Muito esclarecedor, como você chamou a atenção para a gente acompanhar. Na verdade, não tem muito que a gente explicar pelo que foi dito, né? A proposta na verdade, esclarecer, informar para a gente como foi o trabalho do Kardec, né? Como a espiritualidade trabalhou com ele, e aí, quando, na verdade, assim, ele se coloca, é um espírito que já vinha com uma missão, e, na verdade, o missionário, efetivamente, é aquele que vem trazer uma novidade, né? Algo novo, né? Que vai fazer uma mudança radical em conceitos, em comportamento, em atitudes. Então, ele, como ele diz assim, quando ele faz o início do texto que você traz aí, ele diz assim: vocês percebam que serão perguntas de uma pessoa totalmente leiga naquele assunto, né? Totalmente leigo, né? Um espírito assim que é amigo da gente, tem um espírito, né, superior, um espírito assim, tem, né? Quer dizer, perguntas bem elementares. E é riquíssimo. E aí, nesse contexto, todo que ele, na verdade, que você para a gente hoje, o trabalho da Aldário travou um pouco, se chama os grupos de estudo, né? O Cícero bate muito nessa tecla, por conta da questão dos nossos contatos com a espiritualidade, que deveria ser, aliás, deve ser algo natural, espontâneo, né? E a gente não tem esse hábito. A gente não tem esse hábito de contactar com os espíritos. Quer dizer, quando ele fala, ele é questionado, né? Se o espírito era o espírito familiar, por que ele estava lá nas pancadas batendo, o que ele queria, né? Ele pergunta a ele que ele está aqui, ele está aí, né? Ou seja, quantas vezes nós aqui no nosso dia a dia estamos com a presença de espíritos amigos, familiares, o nosso próprio anjo de guarda, né, a nos dizer alguma coisa, às vezes até dar uma resposta para aquilo que a gente está tão ansioso, querendo que um outro médium, a casa espírita responda para a gente, o anjo de guarda está ali e a gente não, como é que se diz, a gente não consegue perceber, ter essa sensibilidade. Então, o Kardec realmente ele passou por todo esse processo, né? Porque, na verdade, ele tinha que experienciar isso para poder acreditar, porque ele era também um homem de ciências exatas,
era um filósofo, mas essa novidade, né, esse contato com a espiritualidade, foi uma coisa nova, né? E aí, nesse contexto, a gente vê lá no Livro dos Espíritos, que é a obra que a gente vai estudar, lá na questão 459, que, na verdade, Kardec pergunta, está lá, né, para que seja de orientação para todos nós, atual, né? Se os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações, né? E a resposta dos espíritos é que, nesse sentido, a interferência, né, a ação, a influência dos espíritos é muito mais do que a gente imagina. Então, a gente percebe que, nesse contexto maravilhoso da doutrina espírita, né, houve todo um aparato e a participação desses espíritos com Kardec, trabalhando ele em todas as situações, orientando ele qual deveria ser a postura, né, da velocidade que ele tinha que dar, da paradinha que ele tinha que dar, que ele atentasse para a saúde, que ele ficasse atento às interferências que iam ter, né, as adversidades que ele ia enfrentar, quer dizer, todo um contexto com o auxílio dos espíritos, orientando de todas as maneiras, mostrando claramente que nós estamos, né, nessas duas dimensões, nesses dois planos, o plano espiritual e o plano material, mas eles dois estão entrelaçados, né? Esses dois planos se intercambiam, e que nós realmente somos esses espíritos que encarnados, mas podemos ter essa conexão desde que a gente se prepare. Como ele fala ali, é preciso ter fé, né? Fé, uma fé raciocinada e persistir, né? E persistir. O espírito que vai orientar, ele fala que vai passar 15 minutinhos com ele, né? Vai orientar ele, o espírito que se diz espírito de verdade, vai dar o suporte para ele. Mas que ele precisa realmente se preparar para isso. Ele passa um ano, né? Um ano trabalhando para poder ter esse contato efetivo com ele, para poder realmente, né, conseguir solidificar isso aí, ficar realmente muito justo a assistência desse espírito. Muito bom, Rosângela. É isso que eu queria comentar aí com você. O que é interessante também é que ele mesmo tendo os primeiros contatos, como eu falei no começo, seriam perguntas que qualquer um de nós faria, né? Assim, existe um anjo de guarda, existe um bom gênio para mim, ele não sabe nem o termo que ele usaria, né? Vocês estão me ouvindo? Então, e quando o espírito de Zéfiro fala que ele tem que, aliás, o espírito de verdade, fala que ele tem que olhar o texto da linha 3 à linha 30, né, que ele reconhece que realmente tem um erro, né, a gente vê que ele estava sendo o tempo todo acompanhado pelo espírito de verdade, que hoje a gente sabe que era o próprio Jesus Cristo, né, que estava acompanhando todo aquele processo de construção da doutrina espírita, né? E quando ele diz assim, não mostre agora, nem pense em editar. Eu estou sem som. Não está ouvindo? Eu acho que o problema é com você, Audálio, o pessoal está ouvindo. Então, quando ele fala que ele tinha que revisar o texto, né? E que ele encontra o erro lá que o espírito de verdade indicou, ele não tinha noção, ele achava que não ia nem ser editado, né? Porque eu acho que até foi o Cícero que comentou no sábado que a intenção dele era fazer pequenos grupos familiares, né, de estudo. Ele não tinha noção da dimensão que a doutrina espírita ia tomar, de tanta gente ávida de conhecimento, de fé raciocinada, né? De uma doutrina que viesse com filosofia, ciência e religião aliadas, né? Quer dizer, ele não tinha essa dimensão que seria a doutrina espírita. Ele achava que ele ia compilar aqueles textos e ia formar pequenos grupos aqui e ali, em Paris, né, que
era um mundo chamado mundo velho, né? E que todas as coisas partiam de lá, né? Inclusive a doutrina espírita. Mas a gente vai ouvir um pouquinho o Wellington, se ele tem algum comentário para fazer a respeito disso. Pois é, uma leitura aqui tira o fôlego da gente, né? Assim, no sentido de que a gente vai percebendo a evolução de como Allan Kardec foi, né, se envolvendo com a doutrina, com o espiritismo, né, a inocência das perguntas, né, dele e as respostas bem coesas, a gente já percebe nas primeiras respostas do Zéfiro, né, a coesão na resposta, não tem nada que deixa dúvidas, né? Ao contrário, ele se preocupa em justamente esclarecer as dúvidas iniciais que ele vai tendo. Que Allan Kardec era uma pessoa culta, né? Certamente íntegra. Então, esses atributos dele já, como era um estudo, uma doutrina que precisava de uma formatação, né? Da necessidade de uma intelectualidade para que ela possa realmente, como diz aqui no próprio texto, ter um sentido, se tornar sólida, né? Levantar a bandeira do espiritismo, ele foi em busca do conhecimento, né? Ele partiu de todo o processo de frequentar todos aqueles espetáculos, né, que haviam na época acerca de manifestações espirituais, ele um pouco cético, porém ele foi atrás, até que ele encontrou em determinados momentos, pessoas sérias, né, médiuns sérios que estavam no anonimato fazendo seus trabalhos, e a partir daí ele começou a perceber a grandeza desse trabalho que seria dele, né? E também o texto dele deixa assim bem a questão do bem, né? Que ele estava muito preocupado se ele era merecedor. Então era isso que eu estava dizendo. Ele era merecedor porque ele já era uma pessoa que merecia, né? Ele poderia falhar, ele poderia o livre-arbítrio, poderia interromper esse trabalho. A preocupação dele seria alguém que ia continuar, né? O texto também ele deixa bem claro que ele não é ele é a base de tudo, né? Ele foi quem colocou tudo no seu devido lugar. Ele não deixa questionamento, ele não deixa abertura para a gente procura uma brecha e não encontra assim uma negativa. Não, isso aqui você percebe que o que está ali não tem como não ser, né? É como se você não tem como. E a gente, quando adentra na questão do espiritismo, não vou generalizar, porém, quando a gente conhece o espiritismo, a existência do espiritismo, a gente chega no centro espírita, quando chega lá, de ideias distorcidas, de coisas que a gente escuta, de coisas que não são verdades, né? E ao longo do tempo que a gente vai frequentando, que a gente vai percebendo, que a gente vai ouvindo, que a gente vai conhecendo, a gente começa a desfazer essas ideias e a perceber, como eu já falei antes, a coesão de tudo. É como eu estava comentando com um amigo que o ceticismo, né, até um certo período da minha vida eu fui um pouco cético, não em relação à existência de Deus, mas em determinadas ramificações, né? Mas eu não tinha, assim, no espiritismo essa profundidade de conhecimento que ela está me oferecendo. Então foi aí que eu percebi que esse seria o caminho. E que a gente não precisa, naquela época, havia as manifestações, né? As mesas, a cesta. Mas hoje não há necessidade disso, porque a gente não precisa mais desses fenômenos para a gente ter comprovação da existência do espiritismo.
né? É como o ar que a gente não vê e sabe que ele está aqui, que a gente sente, que a gente percebe que ele está presente. Então, a gente não precisa ver para crer. Basta a gente entender, conhecer, e isso foi o que Kardec proporcionou para todos nós que somos, né, adeptos da doutrina espírita, dos conhecimentos, e que nos ajuda nas nossas ações diárias, a gente perceber as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos erros, né, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, essa é a grande riqueza que a gente tem. Não está, como diz também aí na leitura, que para os homens ele, né, era, por exemplo, insubstituível, se eu não me engano, mas para Deus não, porque talvez ainda não seja o momento de uma outra. Ainda não é um momento para. Nós não estamos preparados para um outro momento que pode ser que ainda esteja por vir. Mas o Espiritismo está aí e a gente, né, percebe que é uma doutrina, é uma ciência filosófica, religiosa, considero, que nos dá todo o aparato que a gente necessita para se conduzir ao bem, né? Que é o mais importante quando o texto tem uma parte que a Rosângela não mencionou, mas que eu li em outras fontes, né? Quando ele fala que sonhava com a mãe, não sei o quê. Eu até me lembrei de que quando eu sonho com a minha mãe, eu também sinto, tenho as reações no outro dia. Então, hoje, nessa leitura, quando eu fiz essa leitura, eu percebi justamente isso aqui, a força que o Espiritismo tem, e como o Aldalho falou, que a gente deixa passar despercebido momentos que, mensagens ou sinais que a gente recebe e a gente não sequer percebe isso, né? O que eu tinha para falar é isso, porque já foi muito interessante, foi muito bom e a gente fica até assim um pouco emocionado em conhecer, né? Eu estou propenso a ler obras póstumas, porque quando a gente entra no Espiritismo, a gente vai logo para o Evangelho, aí depois a gente vai descobrir, não, mas tem o livro tal, depois tem o outro, tem o outro, e aí agora com obras póstumas a gente percebe que ali é que está, né, realmente o começo de tudo. Ok? Muito obrigado aí pela... O que eu achei relevante também no texto, quando ele fala sobre o sucessor dele, né? Ele pergunta se está sendo preparado o sucessor. A minha interpretação é que o sucessor de Allan Kardec são todos esses grupos espíritas que se formam para estudar com sinceridade, com organização, com seriedade. Então, somos todos nós esse sucessor. A gente tem que se colocar nessa posição, né? E que, tomando essa posição, a gente também tem a certeza de que estaremos sempre amparados por espíritos superiores. Primeiro, pelo nosso anjo da guarda, agora, voltando aqui à palavra do Wellington, ele ficou instigado a ler obras póstumas. O nosso papel na reunião de hoje, a gente não vai colocar tudo para vocês saberem o que tem em obras póstumas. É só um pequeno, uma pequena fagulha para despertar o interesse de ler uma obra dessa, né? Porque a gente pega o texto, a gente fica com pena de compilar o texto, porque é cada frase é tão importante, diz um significado tão grande, que a gente tem vontade de passar a noite toda lendo, discorrendo sobre o texto, mas só que é assim, a doutrina espírita, ela é praticada de forma, na primeira pessoa, né? Então, cada um tem um jeito de perceber a mensagem que a gente passa, né? O texto que foi lido hoje, muita gente pode ter pensado assim,
puxa vida, mas foi muito chato ler esse texto desse tamanho e tudo. E outra pessoa pode ter dito, puxa vida, que história legal, isso me incentivou a ler a Obras Póstumas, que é praticamente o roteiro do filme de Kardec, né, aquele último que passou, que é belíssimo. Então, o roteiro todo está lá, todo passo a passo, e ele tinha o cuidado de professor didático, como ele era, né, de escrever a data, de escrever o espírito, de onde ele estava, tudo ele relacionava, né? E também mostrar, ele ter essa humildade de mostrar o começo dele. Como é que ele começou? Ele começou sabendo de nada. São perguntas que qualquer pessoa que entra na primeira vez na casa espírita pergunta: você vai tomar passe? E o que é passe? Né? Aí a gente fala: olha, você tem que rezar pelo seu espírito. Espírito? A pessoa não sabe de nada. Então, do mesmo jeito Kardec foi perguntando, e como ele tinha sido preparado para aquilo, né? Ele tinha todas as condições intelectuais para absorver todas aquelas informações, então ele foi compilando todos esses textos, né? E que hoje a gente tem nas mãos essa maravilha, né? Para poder divulgar, para nos confortar, né? Como filosofia, tem respostas para dar para a gente como ciência, como religião, da gente hoje estar feliz em saber que a Dona Mazé está no plano espiritual e, com certeza, ela está sendo bem assistida pelo seu anjo da guarda. Quer dizer, isso tudo nos traz conforto. E o que é que traz esse conforto para a gente? O conhecimento da doutrina espírita. Mas, como eu disse, cada um está no seu nível de percepção dessas orientações, né? Eu costumo dizer que cada vez que eu abro o Evangelho e leio uma mensagem, eu tenho uma visão diferente. Claro, a gente vai amadurecendo, né? Com as experiências do dia a dia. E se eu leio uma mensagem no ano tal, se for no ano seguinte ou na semana seguinte, se eu for ler de novo, eu já tenho uma outra perspectiva, né? Quer dizer, é uma coisa que se renova o tempo todo. Eu queria ter agora a fluência de palavras que o João Vitor teve no sábado, falando sobre a importância que teve a doutrina espírita na vida dele, uma coisa belíssima, a família toda espírita, buscou ajuda no CEAL, né, faz parte de um outro grupo espírita, mas, assim, deixou tão claro, enquanto eu ouvia o João Vitor, e eu lendo a obra de Obras Póstumas, Kardec, no comecinho, fazendo tudo isso, é de emocionar mesmo, sabe? Assim, a gente reconhece a importância de cada texto que ele fez, né? Além das obras básicas, tem a Revista Espírita, que é riquíssima, né? E a gente deixa esse convite para que as pessoas procurem. A gente vai, em agosto, vai ler o Livro dos Espíritos, que é o resumo, praticamente, o resumo da doutrina espírita, que são só perguntas e respostas. Então, vai abordar sobre todos os assuntos, vai ser muito, muito interessante. Então, convido o que a gente está fazendo agora em julho é só um preâmbulo, né? Assim, é só uma preparação do que vem por aí. O estudo do Livro dos Espíritos vai ser muito mais instigante. Aí vão aparecer perguntas de todas as naturezas, vamos dizer assim, né? A gente vai botar algumas... Aldério, você tem alguma consideração final para falar? Não, Rosana, já está ótimo, está perfeito. Qualquer consideração que a gente for fazer a mais vai ficar redundante, né? A gente acaba sendo redundante. Está muito, muito, muito jóia, muito esclarecedor, muito, com certeza. E eu acho que as pessoas que estão acompanhando a gente também entenderam, compreenderam a leitura e depois a explicação que a gente já
a gente conseguiu trazer, né, elucidar. É, Esperamos. a Maria Valquíria está dizendo aqui que Kardec tinha a preocupação com o futuro da doutrina. Ele se preocupava com o futuro da doutrina, né? Amei muito o texto, a Maria Valquíria está dizendo. O Paulo Alencar, um ótimo estímulo para quem está se reconectando com o Espiritismo como eu. Ai, que bom. Muito bom saber. Olha aí, isso. Tem o Vandenberg aqui está dizendo, obras póstumas é importante historicamente, doutrinariamente, há de ser o devido conhecimento da doutrina espírita. Obras póstumas vêm depois. Há diversas interpretações, e algumas são, a meu ver, boas, tipo afirmar que Chico e Divaldo são sucessores de Kardec, ou até de sua encarnação. Isso são teorias, né, que não tem como comprovar e não é tão relevante, né? O importante é como a gente falou, que nós que estamos num grupo espírita, que a gente se baseie nesse comprometimento que Allan Kardec fez. E a gente vai ver mais tarde que ele esboçou até assim, ó, vamos fazer um grupo, a gente vai fazer um grupo de estudo, vamos, pois qual é o objetivo? Com quantas pessoas são? Tudo, detalhadamente, ele deixou um roteiro para se formar grupos de estudo. Quer dizer, é de uma importância muito, muito relevante, né? Embora, né, Rosângela, nesse contexto que ele está falando, né, o nosso companheiro aí, a gente sabe da importância, e como você está falando, a importância que o Chico, que o Divaldo tem nesse contexto de divulgar a doutrina, né, de uma obra gigantesca, dentro dos parâmetros, né, que a espiritualidade trouxe para eles, e que, na verdade, é afetiva também, claro, colaborando com isso que a própria espiritualidade trouxe aí no começo, no início, informando aí para responder à preocupação do Kardec, né? Quem seria o substituto dele? Inclusive, ele coloca assim, que Deus, sendo bom, né? E a inteligência suprema não iria colocar uma responsabilidade total, né? De uma doutrina que ia revolucionar tudo, só numa só pessoa, né? Então, com certeza iriam vir outros, né? Que iriam dar continuidade a isso aí. Então, é como você colocou, todos nós nos devemos nos sentir esses representantes, não substitutos, mas esses continuadores, como um Divaldo, como um Chico, como tantos outros médios maravilhosos que a nossa pátria todinha conhece, né? Ivone e tantas outras personalidades que contribuem de forma séria, de forma comprometida com a doutrina espírita. É verdade. Eu ia fazer um comentário sobre um comentário que a gente tinha feito lá no curso quando era presencial, mas me faltou agora a memória. Wellington, eu peço que você faça suas considerações finais para a gente já fazer a nossa prece final. Ok. Gente, eu quero agradecer profundamente a participação de todos, as pessoas de outros estados e de outras cidades aqui do Ceará também que estão nos acompanhando. Para nós é uma gratificação muito grande poder colaborar com esse trabalho, em expandir o espiritismo nesse nosso formato, né, que é novo para o nosso grupo, mas que a gente já percebeu que tem uma abrangência muito bem, tem um poder não tem limite, né? Vários locais a gente percebe pessoas se manifestando acerca dos nossos trabalhos. Para mim, é muito gratificante estar fazendo parte desse trabalho. Então, boa noite a todos. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Boa noite, Wellington. Obrigada pela sua participação. Eu estava me lembrando, era assim, que no curso tem pessoas que dizem assim, eu ia fazer uma pergunta, mas é muito boba. Nenhuma pergunta é boba, né? Para quem está começando na doutrina espírita, a gente até estimula que a pessoa faça perguntas. E se a gente não souber responder na hora,
a gente disse, não, a gente vai estudar e vai trazer a resposta. Muitas vezes aconteceu no curso, não, Dário? Exatamente. Não, a gente Isso. não tem essa resposta agora, mas a gente vai estudar dentro das obras de Kardec, né, que é a nossa base, e vai trazer a resposta, e a gente, no curso seguinte, a gente trazia, quer dizer, era uma interação muito boa, né? Com certeza. Vou passar para esse final, eu vou só dar os avisos novamente, né, bem rápido, e botar só aqui o comentário da Edith. Noite maravilhosa, que esse banquete espiritual, com esse banquete espiritual. Grande abraço fraterno a todos. Gratidão sempre, desejo a todos sonhos reparadores. Que bom, Edith. Muito obrigado. Bom ver você por aqui. Somos todos CEAL. Super fã da CEAL, Maria Valquíria. Vilmar Mota. Obrigado pelo estudo. A Neidinha, a mãe. Muita gente participando com a gente. E a gente lembra também, assim, a segunda-feira sempre foi caracterizada pelo número pequeno de pessoas, mas nem por isso a gente dá importância e se dedica de passar o estudo, né, do jeito que é para ser, seguindo todas as recomendações, né? Então, vamos dar os avisos que a gente pede que a pessoa curtam, compartilhem, comentem os estudos. Tem as preces diárias pelo Instagram às 18 horas. Às segundas-feiras é o nosso curso introdutório. E nesse mês de julho nós estamos em férias, né? Por isso que eu estou sem farda. Minha farda aqui atrás. Os meninos estão de farda. Tem que botar a farda, Rosângela. Não, estou de férias. Ave Maria. Então, a gente está fazendo uma preparação mesmo para o estudo do Livro dos Espíritos, que vai ser excelente, né? Vamos ser convidados, tirar todas as nossas dúvidas, debater, né? A próxima segunda-feira nós vamos falar sobre o Projeto Espiritismo, isso tudo tirado das obras póstumas, né? Que é esse roteiro. A gente lembra também que a nossa segunda-feira é acompanhada, aliada ao tratamento espiritual, né, com a água magnetizada, na prece final pelos doentes. Terças-feiras tem o curso de magnetização, que é fechado, mas que dá para assistir pelo YouTube. Às quartas-feiras tem o estudo da revista Espírita às 19h30. Quintas, tratamento de magnetização às 20 horas, à distância. E sábado, tratamento espiritual pelo Evangelho. Estamos no Face, Instagram e YouTube. Buscar o Centro CEAL Fortaleza. Cuidem-se, usem máscara e, se puder, fiquem em casa. Agradeço a participação de todos, né? Socorro Amorim, Tio Nil, Vandenberg, Socorro, Luzia, todo mundo a gente agradece e a gente vai passar a palavra agora para o Audálio, para fazer a magnetização das águas, né, a prece pelos doentes, e no final, gente, a gente vai exibir uma música que eu escutei essa música e eu pensei assim, eu acho que era Kardec falando, de tão interessante que coube, que combinou direitinho com o tempo. Tomara que dê certo, a gente vai tentar colocar esse vídeo, né? Aí, por enquanto, a gente vai se despedir agora do Wellington. Tchau, Wellington. Até a próxima segunda. Tchau, Wellington. O Audálio aqui fazendo a prece final por todos nós. Obrigado por tudo, gente. A gente gostaria, antes de terminar de fazer a prece, primeiro assim, tá todo mundo com a sua águazinha, né, pessoal? Quem não pegou, pegue a água, né? Porque a gente vai pedir a espiritualidade para fluidificar e todos nós precisamos desse medicamento. E a gente aguarda aqui, pegue a água. Quem não pegou ainda, que eu acho que a maioria, né, já providenciou isso. E eu queria só aqui agradecer a palavra da Rosângela no que concerne a fala que ela fez aí, que é elucidativa e também pode até se perguntar, mas por que, né? A gente conversa tanto da Dona Mazé, né? Quem é que é a Dona Mazé? O Cícero, às 6 horas, falou também. Então, eu queria já agradecer
essa deferência e explicar para o público que não nos conhece, pessoal de fora, né, que, na verdade, a Dona Mazé, minha mãe, né, a história dela se confunde com a fundação do Centro Espírita André Luiz, como fundadora, né, porque o meu avô, o pai dela, foi o fundador da Casa do Céu. Né, então, tem esse contexto espiritual e familiar muito, muito próximo. A mamãe, praticamente, os Cício brincam muito, né? O Centro Espírita foi, a pedra fundamental do André Luiz foi lançado no dia 22 de janeiro, e eu nasci no dia 11 de janeiro, que a mamãe não participou do encontro de fundação, porque eu tinha acabado de nascer, ela estava cuidando de mim em casa. Na última homenagem que Cícero fez, gravaram lá uma entrevista com a mamãe, parece até que já estava programando isso, né? Foi relatado todas essas nuances, até inclusive de forma muito humorística, muito leve, com a condução do Cícero, da Flor e da meninazinha da Clícia, né? E outras companheiras lá. É isso só para poder explicar para a turma. Então, vamos agora, na verdade, fazer a nossa prece e, ao mesmo tempo, rogar aos espíritos benfeitores, aos nossos anjos, como esse estudo que a gente está vendo aí. Você está dizendo que eu atrapalhei. Nós vamos, na verdade, fazer esse trabalho, gente, de magnetização das águas e pedir aos nossos anjos que trabalhem conosco as nossas fraquezas, as nossas limitações, para que a gente, inclusive, tente o máximo que a gente puder ficar imune a tantas percepções negativas e orar também por todos esses amigos que estão passando por esse processo de dificuldade, de dor física, né? Terminando ainda, que a gente espera que logo, logo termine, para que todo mundo volte às suas atividades normais, né? Então, vamos lá. Bondoso Deus, Pai de infinito amor, estamos agradecidos pela oportunidade que nos concedeste mais uma vez desse encontro, com a assistência dos espíritos benfeitores que coordenam os trabalhos, as atividades do Centro Espírita André Luiz, especialmente São Vicente, Santo Agostinho, Dr. Demer, Dr. Bezerra de Menezes, Curadás Vianney e tantos outros espíritos que ostensivamente trabalham nas nossas atividades no transcorrer da nossa semana. A esses espíritos a nossa gratidão e, nesse instante, o nosso pedido, a nossa rogativa, que através dos nossos anjos guardiães, todos os amigos, todos os irmãos que se encontram conectados conosco nessa rede, nessa teia magnífica de comunicação, que todos possamos receber um passe fluídico, um passe magnético de energias positivas, balsâmicas, que possam promover a asepsia no nosso corpo físico e especialmente no nosso corpo espiritual. Que todos aqueles nossos irmãos, amigos que se encontram enfermos temporariamente nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nos postos de saúde, nas emergências, que todos esses amigos possam receber, nesse instante, o bálsamo da cura, do alívio, para que possam ser restabelecidas as células doentes de seus corpos e possam retornar muito breve para suas casas, para seus lares. Que o teu infinito amor envolva todos nós. Que esses espíritos que ainda não sintonizam, que ainda encontram-se perdidos, esquecidos, também recebam a nossa acolhida, recebam também o nosso sentimento de afeto e de apreço. Bondosos amigos que conosco trabalham, que possamos, nesse instante, juntos, magnetizar as águas que se encontram esperando, aguardando esse processo para que se transformem em medicamentos
que vão restabelecer os campos comprometidos, afetados de alguma sorte, para que possam se transformar em medicamentos e suavizar as nossas dores físicas e morais. Gratidão, ó Pai, por todas as oportunidades e concessões. Gratidão, ó Pai, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, a terceira revelação, o Evangelho redivivo de Jesus, na nossa era, para que possa promover a nossa transformação moral, a nossa transformação em progresso espiritual. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoa todos que se encontram conectados conosco, a todas as suas famílias e a todos os espíritos que partiram para a pátria espiritual, os nossos parentes ou não, que são todos nossos irmãos, a nossa gratidão pela convivência que tiveram conosco e o nosso desejo de que estejam onde estiverem, estejam compartilhando as alegrias, o envolvimento da paz e do amor com seus entes queridos, com seus parentes agora, na verdadeira pátria, na verdadeira morada, que é a morada espiritual. Obrigado, Pai, mais uma vez por tudo. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, paz e luz. Até a nossa próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sombra do passado, assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio e o vento sopra a meu favor. Às vezes eu presinto e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Me traz o teu sossego, atrás o meu relógio, acalma minha pressa.